Sabe quando a gente pensa em criar um aplicativo, a primeira imagem que vem à cabeça é um monte de código, né? Aquela tela preta, cheia de letras, mas a verdade é que o trabalho mais pesado, o que realmente define o sucesso de um projeto, acontece bem antes. É uma fase de planejamento que ninguém vê, mas que é a base de tudo. E é exatamente nesses bastidores que a gente vai mergulhar agora. Pois é, como é que uma ideia, às vezes uma coisa super simples, se transforma naquele aplicativo complexo, funcional, que a gente usa todo dia? A resposta, e isso pode surpreender muita gente, não está só no código. Não, está na arquitetura que sustenta esse código. Para ficar mais fácil de entender, vamos pensar numa casa. Ninguém em sã consciência começa a levantar paredes sem ter uma planta baixa, certo? Seria o caos total. Com software é a mesmíssima coisa. E no nosso universo, essa tal planta baixa tem um nome. É o design. Então, vamos falar sobre essa planta baixa, o design de software. É essa fase que pega todas as ideias, todos os desejos e necessidades e transforma tudo num plano técnico, bem concreto, para a equipe de desenvolvimento saber exatamente o que fazer. Pensa no design de software como se fosse uma ponte, mesmo. De um lado dessa ponte, a gente tem a entrada, que são os requisitos, ou seja, tudo aquilo que o programa precisa fazer. Lá do outro lado, a gente tem a saída, que é o produto final prontinho. O design é a ponte que conecta esses dois pontos, traduzindo as ideias em um mapa claro, um plano de ação para quem vai programar. Ok, falando de um jeito um pouco mais formal, o design de software é basicamente isso. Uma descrição super detalhada de tudo. Da estrutura do software, de como os dados vão ser organizados, de como as diferentes partes conversam entre si. É, literalmente, o esqueleto que sustenta a aplicação inteira. E por que tanto esforço nessa fase? Simples, um design bem feito garante que todo mundo no projeto, do gerente ao programador, esteja na mesma página, falando a mesma língua. Isso evita um monte de confusão e, principalmente, erros que lá na frente custariam uma fortuna para consertar. Beleza, mas olha só, essa planta baixa não é um documento único, não. Ela existe em diferentes níveis de detalhe. É como se a gente olhasse, primeiro, a planta da casa inteira, a visão geral, e depois desse um zoom em cada cômodo para ver os detalhes. De um lado, temos o design arquitetural. É a visão de cima, a visão macro. Como é que os grandes blocos do sistema se encaixam? E do outro, o design detalhado, que é a visão micro. A gente pega cada um desses blocos e olha lá dentro. Como essa pecinha específica funciona. Ou seja, um define a estrutura geral e o outro cuida dos detalhes para a codificação. Tá, legal. Mas como é que se desenha essas plantas? Existe uma espécie de linguagem universal para isso, sabe? Algo que qualquer pessoa da área, em qualquer lugar do mundo, consiga bater o olho e entender o projeto. Sim, existe, e o nome dela é UML, que significa Linguagem de Modelagem Unificada. Pensa na UML como o inglês da engenharia de software. É um padrão visual que garante que um projeto feito aqui no Brasil possa ser entendido, sei lá, no Japão, sem confusão. E o legal da UML é que ela é super versátil. Ela serve para fazer um rascunho rápido numa reunião, sabe? Num quadro branco, só para discutir uma ideia. Serve também para criar aquela planta baixa super detalhada que vai guiar a programação e, em casos mais avançados, ela pode até ser usada para gerar o código automaticamente. Bem poderosa. Então, que tal a gente dar uma olhada em como essas plantas baixas se parecem na vida real? Vamos ver alguns dos diagramas UML mais famosos. Olha aí, esse é o diagrama de classes. Ele é tipo o esqueleto do sistema, mostra as peças principais e como elas se conectam. Imagina um app de banco. Ele vai ter o cliente, a conta, a transação. Esse diagrama define o que é cada uma dessas caixinhas e como elas se relacionam. Agora, este aqui é o diagrama de casos de uso. O foco dele é totalmente em quem vai usar o sistema, o que cada tipo de pessoa pode fazer. Nesse exemplo, a gente vê que um cliente pode comprar um produto e tem também um reabastecedor, que, claro, vai lá e reabastece a máquina. Basicamente, ele define as funcionalidades pela ótica de quem está do lado de fora. Esse é o diagrama de sequência. Gosto de pensar nele como se fosse um roteiro de teatro para o software. Ele mostra a ordem das coisas, sabe, o passo a passo. Para uma tarefa acontecer, que componente fala com quem e em que ordem? É um filme da comunicação interna do sistema rodando. Aqui temos o diagrama de estados. Ele mostra a jornada de alguma coisa dentro do sistema. O melhor exemplo é uma compra online. O pedido não fica parado num status só, né? Ele começa como pendente, aí vira aprovado, depois em trânsito, até ser entregue. Esse diagrama desenha todo esse ciclo de vida. Enfim, esses são só alguns dos diagramas mais usados.
O importante é entender que cada um deles mostra o sistema por um ângulo diferente. Um mostra a estrutura, outro mostra o uso, outra sequência. Juntos, eles criam um retrato completo e super detalhado do que precisa ser construído. Então, o ponto principal de tudo isso é o seguinte: a fase de design não é frescura, não é um luxo, é uma necessidade absoluta. É o que diferencia um software forte e confiável de um castelo de cartas que pode desabar a qualquer momento. É o alicerce. Sem ele, nada para em pé. Então fica a reflexão. Da próxima vez que alguém abrir aquele aplicativo favorito, aquele que parece tão simples e intuitivo de usar, vale a pena lembrar. Por trás de cada tela, de cada botão, existe uma planta baixa invisível. Uma arquitetura super complexa que faz tudo aquilo funcionar. E essa arquitetura, ela é o resultado de um design bem pensado.